Certo, vamos desempacotar isso. Imagina só a cena: comprar uma fazenda gigantesca, investir, sei lá, milhões de reais em máquinas, terraplanagem, uma papelada sem fim, e no final de tudo isso ser legalmente obrigado a pegar as melhores partes desse terreno e simplesmente dar de graça para a prefeitura. Parece a pior ideia de negócio do mundo, né? Com certeza. A nossa intuição grita que isso é o caminho mais rápido para a falência. Mas, bom, de acordo com o material que a gente está analisando hoje, que vem de um curso de fundamentos jurídicos aplicados ao mercado imobiliário, essa lógica não só faz sentido, como é o verdadeiro motor secreto que sustenta o crescimento das cidades. O que é fascinante aqui é exatamente essa mudança brutal de perspectiva. Porque a gente tende a olhar para um bairro novo, ver as casas subindo, os tijolos, e achar que a cidade é aquilo ali. A construção em si, né? Exato. Mas os documentos sobre a tal da infraestrutura obrigatória deixam uma coisa super clara. A verdadeira cidade, aquela que realmente funciona e sobrevive ao tempo, ela é construída muito antes da primeira casa. E olha o peso da lei número 6.766 de 1979 nisso, é absoluto. E é sobre essa mecânica invisível que a gente vai fazer esse mergulho profundo hoje. Porque, lendo o material, a sensação que dá é que o loteador, o desenvolvedor, ele é quase um refém de uma máquina burocrática bem pesada. E não tem muito para onde correr. Pois é. Assumindo que a parte ambiental e a jurídica já deram sinal verde, a lei basicamente vira para o loteador e diz que se ele quer parcelar o solo e vender lote, ele vai ter que construir uma mini cidade do próprio bolso. Tudo isso antes de ver um único centavo de lucro. E não dá para dar aquele faloso jeitinho, sabe? Sem entregar mobilidade, saneamento, segurança, a prefeitura simplesmente não assina o projeto. E se a prefeitura não assina, o cartório não registra e a venda é totalmente proibida por lei, certo? Com certeza. O que faz todo sentido quando a gente olha para o histórico de crescimento desordenado aqui no Brasil. Essa lei, no fim das contas, cria uma barreira para evitar que um empreendimento novo vire um parasita urbano. Nossa, parasita urbano é um termo forte. Mas é bem isso, né? Sugando recursos de um município que, na maioria das vezes, não tem a menor capacidade de atender milhares de novos moradores assim, do dia para a noite. E para explicar o tamanho dessa responsabilidade, o material divide essa infraestrutura em camadas. Tá, e a camada mais óbvia, imagino eu, é aquela que todo mundo vê de cara. O sistema viário. O esqueleto visível da coisa toda. Exatamente. O sistema viário e a acessibilidade. Eu gosto daquela analogia de que se o loteamento fosse um corpo humano, as ruas seriam o sistema circulatório. É por ali que o sangue flui, onde a ambulância precisa passar numa emergência, o caminhão de lixo, as pessoas. Mas, lendo os textos, eu empaquei num conceito que pareceu rasgar dinheiro. Qual parte? Então, o material bate muito na tecla da importância de vias largas, calçadas espaçosas. Mas, pensa comigo com a cabeça de quem está colocando milhões no negócio. O terreno é o produto final. Cada metro quadrado conta. Exato. Logicamente pensando, não seria muito mais lucrativo para o loteador fazer ruas bem estreitas e calçadas minúsculas para espremer o máximo de lotes possível ali no terreno? A matemática crua diz que o lucro maior estaria na rua mais apertada. Olha, qualquer investidor iniciante faria essa exata conta no guardanapo de padaria, viu? E é bem por isso que o material foca no que eles chamam de dica de elite. Dica de elite, tá? Essa mentalidade de, estrangular o espaço público para maximizar a área de venda é um tiro no pé gigantesco no mercado de hoje. Primeiro, porque a prefeitura, baseada no plano diretor, vai reprovar o projeto na hora. Mas focando só na parte comercial, o espaço dita percepção psicológica de valor. Pera, como assim percepção psicológica? Quem vai comprar, compra o lote. Não a rua da frente, né? A pessoa compra o lote, mas ela vai viver naquela rua todos os dias, sabe?
Quando um comprador dirige por um loteamento onde, tipo, dois carros mal conseguem passar um pelo outro, ou tenta andar numa calçada que não cabem duas pessoas lado a lado, o cérebro dele registra aperto. Ah, dá aquela sensação de sufoco, de lugar bagunçado. Exato, uma falta de planejamento. E aí o valor percebido do metro quadrado despenca violentamente. Aquele lote extra que o loteador achou que estava ganhando quando estreitou a rua, ele acaba perdendo no preço de tabela de todos os outros lotes do bairro inteiro. Caramba, faz muito sentido. É a diferença entre tentar vender um produto premium e um de baseada. E o texto também menciona um peso legal enorme em cima das calçadas, por causa do estatuto da pessoa com deficiência, não é? Sim, e a mudança aqui foi estrutural. A acessibilidade deixou de ser, uma boa ação que o loteador fazia se quisesse e virou geometria pura. É requisito rigoroso de aprovação. Não é só jogar um cimento ali e chamar de rampa, então. Uma cadeira de rodas não tombar. A calçada tem que ser perfeitamente nivelada, sem aqueles degraus absurdos que a gente ainda vê muito por aí. E o loteador tem que entregar toda a sinalização pronta. Até placa de pare e faixa de pedestre. Tudo. A rua tem que nascer 100% pronta para o uso seguro de qualquer pessoa. A acessibilidade não é luxo, é lei. Bom, a superfície é a vitrine, isso ficou claro. Mas confesso que a parte do material que realmente fez a minha cabeça explodir não está na superfície. O buraco é mais embaixo. Literalmente. Pois é, porque o caos urbano é evitado exatamente por aquilo que ninguém tira foto para colocar no panfleto de propaganda. A tal da cidade subterrânea. A tríade do saneamento e das utilidades. O subsolo é onde o loteador enterra uma fortuna que o cliente final quase nunca valoriza num primeiro momento. E o foco do material é a integração obrigatória com as concessionárias locais. Não é só abrir um buraco, jogar o cano lá e cobrir de terra. Quem dera fosse. O sistema do bairro novo tem que conversar em perfeita sintonia com a malha da cidade inteira, começando, claro, pela água potável. Uma rede de distribuição bem dimensionada. E aqui entra um mecanismo que eu achei super curioso, porque dependendo do tamanho do projeto, o loteador tem que construir os próprios reservatórios, aquelas caixas d'água gigantes, porque simplesmente não ligar direto no cano da rua principal. Bom, a física explica isso rapidinho. Imagina um bairro novo com 1000 lotes. Se o loteador só conectar os canos direto na rede da avenida principal, o que você acha que acontece às 7 da noite, quando umas 2000 pessoas chegam em casa do trabalho e vão tomar banho? A pressão da água morre na hora. Exatamente. O sistema entra em colapso. Quem mora nas ruas mais altas do loteamento vai abrir a torneira e vai sair, sei lá, ar ou um filete de água. Ninguém merece chegar em casa cansado e não ter água para o banho. Então o reservatório serve para equilibrar isso. Isso. O reservatório, construído pelo loteador no ponto mais alto do terreno, acumula água durante a madrugada. Assim, no horário de pico, a gravidade faz o trabalho pesado de manter todos os canos do bairro pressurizados. E olha, é uma obra super cara. Imagino. E o irmão gêmeo da água potável é o esgoto, né? Esgotamento sanitário. E aqui a gente está falando da linha tênue entre um bairro habitável e uma crise de saúde pública. Prevenção de contaminação é fundamental. Se vazar para o lençol freático, o desastre é gigante. Não dá para brincar com saneamento. Mas mudando um pouco de utilidade, tem um detalhe mercadológico no material, na parte de rede elétrica e iluminação, que eu achei uma sacada de gênio. Luz é segurança, óbvio, mas o texto fala que um bairro bem iluminado é um catalisador financeiro. É o grande gatilho para a consolidação do bairro. Quando o loteamento já é entregue com os postes todos acesos, aquelas luminárias de LED funcionando de noite, a percepção de quem vai visitar para comprar muda da água pro vinho. A pessoa para de ver aquilo como um pasto escuro, né? Exato, ela passa a enxergar como um pedaço real da cidade. Isso acelera as vendas de um jeito que você não tem noção. A luz traz pertencimento. Faz todo sentido. Afinal, ninguém quer construir a casa da vida num lugar que parece cenário de filme de terror depois que o sol se põe. Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. A gente falou de água limpa que chega e água suja que sai. Mas a tensão de verdade está na água que cai do céu. A famosa drenagem pluvial. Isso.
Eu criei uma teoria além dos textos. Para mim, a drenagem pluvial é como se fosse o seguro de carro do loteamento. Seguro de carro? Como assim? Pensa bem, quando uma família vai visitar um terreno para comprar, num domingo de sol lindo, eles olham para o asfalto liso, para a praça verde. Ninguém, abre a tampa do bueiro para checar a grossura da galeria de concreto lá embaixo, sabe? Uhum. É totalmente invisível para o comprador. Exato. O cliente paga por esse sistema milionário embutido no preço, mas ele nem sabe que está lá. Só que se o bairro não tiver uma drenagem perfeita, no dia que cair a tempestade e ele precisar acionar esse seguro, ele vai chorar lágrimas de sangue. Nossa, a analogia é perfeita. A drenagem é o sistema de defesa do loteamento contra a fúria da natureza. São sarjetas, bocas de lobo em pontos estratégicos e aquelas galerias subterrâneas imensas que parecem túnel de metrô. O objetivo é domar a enxurrada, né? Sim, captar a água da tempestade e conduzir de um jeito manso até um rio ou uma bacia de contenção, sem destruir o asfalto ou invadir as casas no caminho. E como o comprador não enxerga essas galerias lá embaixo, é aí que mora a grande tentação do loteador. A tentação de cortar custos onde ninguém está olhando. Exatamente. O empresário olha para a planilha, vê que tubos de 1,5 metro custam uma fortuna e pensa, será que tubos de 80 centímetros não dão conta? A prefeitura nem vai fiscalizar tão fundo. O problema é que a natureza não lê planinha de viabilidade. E a primeira chuva forte é a auditoria mais implacável do mundo. Mas o que acontece fisicamente com a rua? Porque a gente vê no jornal a rua afundando, mas qual é a mecânica disso? A destruição, na verdade, vem de baixo para cima. Imagina que choveu muito e o cano fino não deu conta. A água não tem para onde ir, então ela infiltra na terra em volta do cano e encharca toda a base de brita que fica logo abaixo do asfalto. Aquela base que devia estar super compactada e seca. Ela mesma. Ela vira um mingau, uma lama. O asfalto perde a fundação. E aí entra a pressão hidrostática. Como o asfalto é impermeável, a água que está embaixo sob uma pressão gigantesca empurra ele para cima. Caramba, em Camboré, a água da rua que lava o asfalto é a água de baixo que explode ele para cima. Exato! É por isso que você vê blocos inteiros de asfalto levantando. E quando a superfície rasga, a água da rua entra com tudo e abre aquelas crateras de erosão. É catastrófico. O que nos leva perfeitamente para o clímax do material de estudo, aquele estudo de caso desastroso de um loteamento de 400 lotes. Uma história de terror para qualquer investidor. Um caso clássico de investidores iniciantes tentando ser espertos. Eles aprovam o projeto grandão, 400 lotes, mas na hora de executar, resolvem otimizar o lucro e instalam tubulações de drenagem menores do que o engenheiro projetou. Aquela famosa frase, né? O solo absorve o resto, isso aqui aguenta. Pois é. Eles terminam a obra, passam o asfalto bonitão por cima, pintam o meio-fio e começam a vender os lotes. Tudo parece um baita sucesso de vendas. Até que o inverno chega. E o inverno traz as chuvas fortes. E o efeito dominó começa. Os canos pequenos gargalam, o sistema colapsa inteiro. Os lotes na parte mais baixa, que já tinham sido vendidos para famílias, começam a inundar. O asfalto novo da avenida principal cede e estoura. E a conta de tentar economizar no cano chega muito rápida, né? O texto diz que a prefeitura não manda um aviso educado. Ela vai lá e embarga as vendas na hora. Embargo total. O caixa da empresa congela e, além disso, chovem ações de indenização dos moradores que tiveram prejuízo com as inundações. E, para piorar tudo, o município exige que a obra seja refeita do jeito certo. Que é a parte mais dolorosa. Porque refazer é infinitamente mais caro que fazer certo da primeira vez. Eles têm que quebrar asfalto novo, tirar entulho, comprar os tubos gigantes que não quiseram comprar antes, reinstalar tudo e pagar asfalto de novo. O estudo aponta que eles gastaram o triplo do valor original só para refazer essa obra subterrânea. O lucro que eles iam ter sumiu, virou um prejuízo gigantesco. É uma loucura. Mas mudando de obra física para papelada, tem uma coisa nas fontes que me deixou muito curioso lá no início. A obrigatoriedade da doação de terras. A lei manda ao loteador dar uma parte do terreno de graça. Como isso faz sentido financeiro? Se conectarmos isso ao cenário maior da economia urbana, faz muito sentido.
A Lei 6.766 fala de áreas verdes e áreas institucionais. Vamos começar pelas áreas verdes, os parques e praças. Tá, o loteador doa um pedaço que podia ser lote para virar praça. Como ele ganha com isso? Pensa bem, praças oferecem conforto térmico, áreas de lazer, beleza. Quando o loteador planeja uma boa área verde, os lotes que ficam de frente para essa praça valorizam absurdamente. Ah, o ágio do lote premium. Exato, o bairro vende muito mais rápido e os lotes ao redor ficam muito mais caros. Esse ganho financeiro acaba compensando com folga aquele pedaço de terra que foi doado para virar parque. É o pulmão do bairro trabalhando a favor do caixa do loteador. Entendi a lógica das áreas verdes. Genial. Mas e as tais áreas institucionais? Porque, pelo que eu li, não tem nada a ver com um parque bonito. É um pedaço de terra nua que vai direto para o nome da prefeitura. Qual o benefício oculto nisso? Esse é o benefício da sobrevivência do bairro a longo prazo. As áreas institucionais garantem que o poder público tenha onde construir no futuro. Imagina um loteamento com centenas de famílias se mudando para lá. Daqui a pouco essa turma toda vai precisar de escola, posto de saúde. Exatamente. Se o loteador tivesse vendido absolutamente todos os centímetros de terra, onde a prefeitura ia construir a escola municipal ou o centro comunitário 10 anos depois? Teria que desapropriar casas já prontas, o que é um pesadelo jurídico, né? Super demorado e caríssimo para os cofres públicos. Exigindo essas áreas institucionais de antemão, a lei garante a sustentabilidade do bairro. O terreno já está lá, guardadinho, só esperando a prefeitura ter orçamento para erguer os serviços que a população vai demandar. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Resumindo nosso mergulho profundo, a gente percebe que a infraestrutura não é só cimento e cano debaixo da terra. Ela é o que dita a liquidez, a velocidade de venda e a segurança jurídica de todo o projeto, certo? Com certeza! Conhecer essa dinâmica de trás das cortinas ajuda quem nos ouve, seja um corretor de imóveis, um investidor ou até um comprador comum, a avaliar se o preço daquele lote faz sentido ou se é uma cilada urbanística disfarçada de asfalto novo. O loteador projeta, paga e executa tudo sob a fiscalização rígida do município. Ele é quase um parceiro financiador do crescimento da cidade. E isso tudo culmina num ciclo muito peculiar. O loteador gasta milhões, cumpre todas as regras, entrega um bairro maravilhoso com asfalto tapete, postes de LED, praças lindas. E aí ele pega as chaves de tudo isso, metaforicamente falando, e entrega na mão da prefeitura. É o momento do repasse. A partir dali, o município é dono das ruas e das praças. E isso levanta uma questão importante que fica martelando na cabeça quando a gente lê as fontes. Se a iniciativa privada tem o dever, sob pena de processo e embargo, de construir uma infraestrutura quase perfeita e milionária, e depois tem que entregar isso de graça para o poder público? Até que ponto a qualidade de vida daquele bairro para de depender do projeto brilhante do loteador e passa a depender exclusivamente da competência da prefeitura em manter tudo isso funcionando nos anos seguintes? Pois é. Se a prefeitura não limpar os bueiros, a rua vai alagar igual, mesmo com os tubos gigantes. Fica aí essa reflexão super provocativa sobre o equilíbrio de forças entre quem constrói a cidade e quem é encarregado de cuidar dela depois. Bom, encerramos por aqui. Para quem nos ouve, pensem nisso da próxima vez que passarem por um bairro novo. Até a próxima. Até mais.